Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Mais Esporte, programa ao vivo diário aqui no estúdio da Premier TV São José, para toda a nossa região, pelo Sistema NET. O que foi, gurizada? Vocês estão agitados hoje aí? Tá tudo bem com vocês aí? Ele vai sentar aqui e vai abrir o programa. Mas estão agitados hoje, então tão bonitinho, né? Dormiram com o Bozo essa noite. Renato Pires, para nós comentarmos, aliás, dia muito agitado, principalmente do lado, de novo, né? Principalmente do lado do Figueirense. Quem reclama de falta de notícia, não pode reclamar de falta de notícia pelo lado do Figueirense. Não, eu não lembro, Renato. Eu até confesso para ti, nesse tempo todo que eu trabalho no futebol, eu não lembro, assim, uma intertemporada, ou no final já, como é o caso, né, que tantas notícias ocorrendo fora de campo. Mas antes, dá o teu boa noite por educação, por gentileza. Boa noite, Fábio. Boa noite, espectadores da Premier TV. Estamos aqui de novo. E é complicado, saída de ídolos, embora já se soubesse que alguns não iam ficar, mas a forma, vamos repetir, a gente é chato, mas tem a rotatividade da TV, não cansa nunca é demais repetir, que a forma como os ídolos são tirados do clube é que está pegando. E esse aí, então faz assim, ídolo, ele está se referindo ao Fernandes, que hoje encerrou. O Wilson também, mas aí já semana passada, sim, né? Mas os ídolos... Foi parecido. Então, o Fernandes, para quem está ligando a TV ou para quem está nos assistindo ao vivo, Fernandes não faz mais parte do Figueirense. Não vai ser renovado. Está fora do Figueirense depois de 12 anos. Juntamente com ele, o Túlio, e já tem informação que amanhã sai o Claudinei e o Jackson. Mas, de imediato... O Jackson também não fica? Jackson também. Da base não fica? É da base. Aqui estranho, jogava no Pradense, Biguaçu. Não é informação oficial. Recebi, né? Foi soprado. Soa estranho, né? Soa estranho. A saída do Jackson é estranha. E o Claudinei tem feito bons jogos. O Claudinei tem feito bons jogos, mas é o que tem. De fim de feira, vamos colocar assim, desde o momento que o Figueirense se posicionou praticamente rebaixado, o Claudinei foi um bom jogador, assim como o Elcinho já foi anunciado no Vasco, por exemplo. Verdade. Vamos chamar o Luciano Reis, que vai trazer então as informações oficiais, como foi a terça-feira, as últimas do Figueirense, nessa terça-feira. Depois eu e o Renato então vamos comentar. Eu tenho uma opinião sobre a saída do Fernandes. O Renato tem a dele, e é isso que nós vamos comentar aqui no programa Esporte. Enfenca! Boa noite, Fábio Machado, Renatinho Pires e amigos do programa Mais Esporte. A tarde foi bastante movimentada pelo lado alvinegro. Túlio, em conversa nesta tarde com a diretoria do clube, não renovou o contrato para 2013. O jogador vestiu o manto alvinegro desde o dia 10 de setembro de 2010. E chegou ao fim a era de mais um ídolo alvinegro. Após mais de 400 jogos vestindo a camiseta alvinegra, o ídolo Fernandes não é mais jogador do Figueirense. Chegou no clube em 1999 e é o maior artilheiro da história alvinegra com 108 gols. Além disso, o terceiro jogador com mais partidas disputadas, com 403 jogos. O que sabemos é que foi oferecido ao Fernandes um cargo de auxiliar técnico. Ele não aceitou, dizendo que queria jogar pelo menos mais um ano. Já dentro do gramado, após a derrota para o Santos, no último final de semana, os jogadores do Figueirense voltaram a treinar na manhã desta terça-feira no CFT do Cambirela. O próximo jogo alvinegro é no domingo contra o Grêmio e será o último jogo em casa pela elite do futebol brasileiro em 2002. Elcinho, que cumpriu suspensão na última rodada, está novamente à disposição do técnico Fernando Gil. Pote, que estava com dores no tornozelo esquerdo, e Marquinhos, com desconforto na coxa direita, foram liberados pelo DM e treinam normalmente. Amanhã o grupo volta a treinar às 9 horas no CFT do Cambirela. Por hoje era isso, meus amigos. Com informações do Figueirense para o programa Mais Esporte, repórter Luciano Reis. Obrigado, Luciano Reis, que trouxe aí o dia agitado do Figueirense, a saída do Túlio, a saída também do Fernandes e a preparação, né? O Figueirense se prepara. A gente às vezes comenta tanto que esquece que o Figueirense tem mais duas partidas importantes ainda no Campeonato Brasileiro da Série A. Principalmente para os adversários. Principalmente os adversários. O jogo do Grêmio no domingo. Importantíssimo. Importantíssimo para o Grêmio. A vaga direta para a Libertadores. Exatamente. E no último, dependendo do tropeço do Curitiba... Dependendo do resultado dessa penúltima rodada, já pode estar decidido o último rodada. Mas pode ser uma decisão também a favor do Curitiba. Se bem que eu acho que o Curitiba não vai cair. Não. Queres falar primeiro ou eu falo?
Concedo ao âncora. Eu sou mais objetivo. Tu diz. Renato, aqui, ó. O que eu falei pro Wilson está mais ou menos valendo porque eu vou falar agora pro Fernandes. Eu quero que o torcedor entenda. Não começou agora, né, Fábio? Não começou agora. 3 anos atrás, né? 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Assim, ó. A saída de um jogador, o término do ciclo, é algo normal. Roberto Namite, aconteceu isso no Vasco. Vai acontecer com o Rogério Ceni, vai acontecer com vários atletas. Primeiro, eu estou sendo frio aqui, tá? Eu estou sendo assim, objetivo. Segundo, o aproveitamento do Fernandes esse ano já não é tão efetivo como foi nos outros anos. E o próprio Fernandes sabe disso. Ele passou mais tempo no departamento médico do que atuando. Agora, o jeito que o Fernandes está saindo é que eu não aceito. Não, eu não concordo. O jeito que o Figueirense está tratando um ídolo. O Fernandes é um ídolo, sim. O Fernandes está na história do Figueirense, como falou o Luciano. É o terceiro jogador que mais atuou pelo Figueirense. É o maior artilheiro da história do Figueirense. É um jogador que sempre chorou pelo Figueirense, sorriu quando o Figueirense venceu. É aqueles atletas diferenciados que, como é que eu vou falar, é ligado ao clube, né? É torcedor. Depois, no segundo bloco, vamos falar do Evandro, que também é nesse sentido. Agora, o que aconteceu com o Fernandes, aconteceu com o Túlio e aconteceu com o glorioso Wilson, que assiste o nosso programa, mora aqui em São José. Aliás, estou convidando já aqui publicamente o Wilson para vir no programa, está à disposição para nós bater um papo. O que aconteceu ali foi muito claro, foi claríssimo. O Figueirense, para o próximo ano, para a vinda do Adilson Batista, começar um trabalho do zero, não vou dizer que foi pedido do Adilson Batista, mas casou o desejo do Adilson Batista com algumas coisas que aconteceram esse ano lá dentro do estádio Orlando Scarpelli. Isso é o principal. Isso é o principal. Porque é o seguinte, o Figueirense começou limpando a casa... Só o Adilson dissesse, eu não quero, mas o Figueirense dissesse, fica com ele aí. Exatamente. Ficaria. Exatamente. O Figueirense começou a limpar justamente os líderes do grupo. Né? 4. Exatamente. Eram 5. E uma saiu já antecipadamente. E aí já começa a dar aquela pulguinha na orelha. Aquela saída do Igor, que até hoje não foi bem explicada. Muito fácil. Né? Saiu fácil. Porque lutaram tanto pelo Igor anteriormente contra o Grêmio. Exatamente. Fizeram corretamente. E no outro ano ele dessa vez saiu fácil. Não houve contraproposta do Figueirense, não houve choro. Né? O Igor saiu, já estava jogando no Internacional 3 dias depois. Mas vamos pegar o Igor, Fernandes, Túlio, Wilson, os 4 aí. Os principais. São os 4 primeiros a sair do Figueirense. O Júlio César um pouco não, né? Não, o Júlio César também. O Júlio César são 5. O Júlio César também. Aqui, as informações que eu tenho lá dentro é que a saída deles foi fria. Bateu de frente com quem, Fábio? Fernando, é o Marcos Moura Teixeira. Então. É o Marcos Moura Teixeira. Lá atrás, 2010, que hoje é o homem. Exatamente, que hoje é o homem forte do Figueirense. Tem esse rancor todo? Tem, fica, Renato. Tem esse ranço? Fica, ele foi afastado, ele ficou meio fora, ele foi expulso. Ficou guardando a hora, né? Ele foi expulso do vestiário em um determinado momento. Com razão. Esse grupo, juntamente com o Lodete, brigaram para que ficasse o Chico Lins. Eles é que chegaram, fizeram aquela reunião com o Chico Lins, eles é que bancaram. Então chegou o momento do troco do Marcos Moura Teixeira. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Você é meio simplista, né, Fábio? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o Figueirense fazer um novo planejamento para o ano que vem, é isso que eu estou dizendo, é correto. Não queremos machucar com o Fernandes, é correto, não é errado, não. Vamos trocar 80%, 90% do elenco? Não é errado, não queremos machucar com o Túlio, está correto. É um grupo perdedor que eu não concordo, é a visão do Figueirense, que foi uma das desculpas, que esse grupo não é um grupo vencedor, que eu não concordo. O Wilson já foi campeão pelo Figueirense, Fernandes também, o Túlio foi campeão por onde passou, o Júlio César também, o jogador que passou pela Europa, então o Igor foi campeão, o Fluminense, tudo. Perdedores não são, né, Fábio? Não, mas longe disso. Não, longe disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a forma que está sendo feito, nós já falamos isso semana passada, aqui, pega o Fernandes, pega o Túlio, último jogo agora contra o Grêmio, faz uma homenagem,
sabe, uma programação de marketing. Fazer o contrário, né, Fábio? Agradece os serviços prestados, faz uma homenagem, não entre em acordo com eles para ver a melhor forma de externar ao torcedor e ao público como foi a saída. Faz um acordo aqui, aconteceu assim, uma placa, mas é muito a gente já falou sobre muito, é uma paulada no torcedor e no ídolo. Né? Vamos aos desdobramentos disso. Não adianta, é uma filosofia que vai ser implantada no Figueirense e vai ser cumprida, não adianta. Eu já falei aqui, os ciclos terminam. Termina o Wilson, como terminou Isso, é porque o Wilson, sobre o Fernandes já pediu em 2010 3 anos de contrato e deram 1. Aí renovaram, início de 2012, o segundo. Agora no terceiro eles não querem mais. Renato, há pouco tempo agora, eu escutei uma entrevista que eu fiz com o Fernandes quando ele fez o 1000º gol. Inclusive foi colocado num blog do 100º gol. Isso. Tem um blog agora, um blog em homenagem ao Fernandes, tá? De uma torcedora. E ele já falou, eu fiz o 100º gol, mas tem muita gente que não gosta aqui dentro de mim no Figueirense. Eles falam isso faz tempo. Eles já vem falando há tempo isso aí. Não é de agora. O Fernandes, o Wilson, o Túlio, essa turma toda, já está em rota de colisão, há muito tempo. Então, com a saída do Lodete, a chegada do Wilfredo, que é o homem que hoje bota o dinheiro, e a saída do Chico Lins, um abraço. Isso aí todo mundo sabia que ia acontecer. Agora, a forma que está ocorrendo... Vou dar um exemplo aqui. Estava olhando hoje o Facebook... Tem uma turma ali, torcedor do Figueirense, dizendo o seguinte, que se confirmar a saída do Fernando, vão cancelar a carteira de sócio. Não é o caminho, mas demonstra a indignação que passa o torcedor. Porque antes isso do que quebrar alguma coisa. Não. Antes disso. Renato, o torcedor... É uma forma de protesto que eu não concordo. O torcedor é passional. Ano que vem, venceu 4 partidos, o torcedor volta. Sim. Venceu 4 partidos, o torcedor volta. Venceu o clássico, o torcedor volta. Outros ídolos podem surgir? Vão surgir. Que essa é a ideia. Está chegando ele, Omar. Do Chapecoense. Da Chapecoense. Pré-contrato com o Figueirense. Vamos ver, é uma aposta. É uma aposta. Não pode dizer que é uma contratação, é uma aposta, né? Não é um reforço ainda, eu só vou terminar... Estão apostando com o Aloysio, um novo Aloysio? Pode ser. Eu só vou terminar... Porque ele saiu da Chapecoense. Exatamente. Também. Eu só vou terminar para dizer o seguinte, tá? É um desgaste desnecessário que a diretoria do Figueirense está fazendo em relação ao Túlio, e antes do tempo, em relação ao Wilson, em relação ao Fernandes. Isso poderia ter sido melhor remediado, isso poderia ter sido melhor trabalhado. Uma despedida, um agradecimento, uma solenidade antes do jogo, agora domingo, por exemplo. Você caberia o gerente de futebol que não tem hoje, né? Não tem. É que o Figueirense de fato está passando por um processo de renovação. Isso aí é o meio campo que o gerente faz, né? E tem a questão Uran também. Nós temos que analisar a questão Uran também. A questão Uran. O Uran deu entrevista falando que, eu não estava preparado, aliás, não me surpreende nada, mas não estava preparado para essa saída do Wilson. Mas não importa que ele tem mercado e eu vou arranjar um clube para ele. Sem dúvida. E arranja, né? Porque, por exemplo, o Wilson... Empresário que consegue... clube para um Dirceu, por exemplo, os empresários conseguem para qualquer jogador. Consegue para qualquer jogador. Diogo Acosta. Diogo Acosta tem empresário, está jogando. Tem empresários que merecem troféu. Tem empresário que tu não tem que dar o troféu para ele. Tu tem que dar o troféu para o empresário. E um pouco do salário teu para esse empresário. E ainda tu raspa o troféu, pega aquela abinha ali, tu dá para assessoria de imprensa. Porque tem jogador aí que é na assessoria de imprensa, mas joga um bocado. É o trabalho da imprensa. Mas joga um bocado. É o trabalho da assessoria. Mas joga um bocado também, Renato. Mas joga, é o trabalho da assessoria. Isso aí eu não questiono. Tudo bem, mas joga um bocado ali. Acredita no que quiser. Tá bom. Acredita no que quiser. Eu mando a release para ti, tu acredita no que quiser. Claro, tá certo. Mas isso que eu tô falando, no release... Eles não acreditam em um monte de DVD que manda aí pro jogador? Tá certo. Alguns. Rapaz, no Figueirense teve um jogador que foi contratado assim, no celular. O cara mostrou pro diretor e foi contratado. É bonito? Não, ele viu ali uma jogada de um gol e foi contratado. No celular, na arquibancada lá no Figueirense. Então, se tem nesse nível aí, imagina. Agora... Essa questão do Fernandes, eu acho que foi um desgaste desnecessário com a diretoria. Antes do tempo. Antes do tempo. O desgaste acontece. Isso vai aumentar muito. Acontece. Isso aumenta muito, Renato, a responsabilidade da diretoria para o ano que vem. Vai ter que ser uma diretoria extremamente vencedora e não é conquistando o estadual. Trazer jogadores que o torcedor aprove, porque Eliomar pode se revelar um grande jogador aqui, mas para o torcedor... Renato, posso falar uma coisa para ti?
o que eu quero dizer é que a diretoria vai ter que dar resultado para o torcedor. Investe no Weber, essa questão de base, essa questão do torcedor aprovar ou não aprovar, não vai adiantar nada. O torcedor não aprova. Se fosse questão da aprovação, o Fernandes ficaria aí. Sim, não depende do torcedor. Né? Eu acho assim, eu só acho que o que está acontecendo com o Fernandes é um desgaste desnecessário, é uma picuinha que acabou passando para fora, né, externando, não precisava isso. Fernandes é um ídolo, deveria ter sido melhor tratado. Agora, com relação ao final do ciclo dele no Figueirense, o Wilson estava chegando a hora, né? Absolutamente normal. Ninguém é eterno no clube, por mais tempo que tenha ficado. O Fernando tecnicamente não nos interessa, beleza, mas que fizesse da forma correta, fizesse da melhor forma, não entrasse em atrito uma com a coletiva, torcida, com a diretoria, tudo isso aí está falando, Fernandes, exatamente. Uma coisa oficial, o clube agradecendo. Os jogadores em volta dele. O torcedor dele ia ficar chateado, mas ia dizer, o clube... Mas vai entender. O clube deu uma força. Agora, o torcedor está indignado, a postura do clube. Manda para a imprensa. Mais do que o jogador. Manda para a imprensa, domingo, antes do Grêmio, no estádio Orlando Scarpelli, meia hora antes, vai ter uma solenidade, o Figueirense vai homenagear o Wilson, vai homenagear o Fernandes, entendeu? Eles custava não isso. Jogar mais? Não, mas custava isso. Não, mas é homenagem, faria homenagem para eles. Sim. É aquela história, o torcedor, torcedor ia ficar chateado, mas ia entender que é um momento de transição, é um momento de mudança. O que está acontecendo, eu vou repetir, estão aumentando a carga de responsabilidade, de expectativa para essa nova diretoria que está assumindo o Figueirense. Ela vai ter que ser, no mínimo, 98% de aproveitamento para ser quase que perfeita, está me entendendo? Ela vai ter que ser 100% para ser perfeita. Caso contrário, a pressão vai ser muito grande. Por aí, eu acredito, o torcedor está muito chateado, está ferido, tanto que havia esse comentário mesmo da desassociação, estava esperando o acontecimento aparecer, a reunião do Fernandes, principalmente com o clube, e a forma como o clube ia lidar com essa situação. E na opinião do torcedor, e um pouco minha também, lidou da pior forma possível. Aí vem no teu encontro da tua opinião de... não precisa ser um jogo expressivo, mas é o último jogo do campeonato, o último jogo do ano do Figueirense no estádio, agora só no estadual. Então vai ter mais de um mês sem o torcedor ir ao Scarpelli, o lugar onde muitos gostam de ir, não vão nem tanto pelo jogo, porque eles se encontram, gostam de bater papo. O jogo é a desculpa para a pessoa se encontrar também. Isso aí vale para os dois, mas quanto ao ídolo... Que fizesse alguma coisa parecida que vão fazer com o ídolo tu tem que manter. O ídolo tu tem que manter. Não pode... o cara que fez mais gols está aí há muitos anos de Figueirense, o Fernandes, um jogador que sempre deu a cara para bater tanto ele quanto o Wilson nas situações ruins. Resumir. Procuravam eles. Sabe o que aconteceu? Eles estão saindo pela porta do fundo. Desde quando o Wilson e Fernandes merecem sair pela porta do fundo? Não por causa deles. Sim, mas não, claro que não é por causa dele. Eles não merecem ir pela porta do fundo, é isso que eu estou te falando. Porque muitas vezes o jogador que sai. É isso que nós estamos batendo nessa tecla. Colocaram eles para sair pela porta. Exatamente. Aqui, ó. Aí, aquilo que eu cheguei a falar aqui é o seguinte, que o Fernandes esse ano não foi tão... a relação custo-benefício dele... O Wilson também não foi tão bem como nos outros anos. Pode até ser. Teve momentos que voltou a ser aquele Wilson de sempre. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Já não o Saldiva foi? O Niel foi? Não, o Saldiva nem... Como é que tu vai comentar? O Louco Abreu foi? O Toró foi? E não são salários baixos. Ano passado o Lene foi? Não são salários baixos. Ano retrasado o Pedrinho foi? Não são salários baixos. Não, nenhum deles é salário baixo. Nenhum deles. É o custo-benefício que eles falaram. A relação custo-benefício. Quer dizer, se usa essa relação... Já vou ter se usa a relação custo-benefício... O bom que a entrevista que eles fizeram, eles falam e já respondem ao mesmo tempo. Essa relação custo-benefício é um argumento legítimo que se usa, por exemplo, para não renovar com o Fernandes. É um argumento legítimo. Ninguém vai descartar isso aqui. O Fernandes esse ano fez, eu acho que no Brasileiro fez 1 ou 2 gols, jogou pouco, ele sabe, o próprio Fernandes sabe da sua limitação, ele quer jogar mais e não consegue, o Evandro quer jogar mais e não consegue, chegou um ponto, tá tudo certo. Agora, não tem muita moral, Renato, não tem moral de falar custo-benefício? Entre nós. Só entre nós aqui. Fernandes tem condição de jogar ainda? Tem. Ele acha que tem, tanto que não, eu quer acho continuar. Assim, ele tem, olhando esse retrospecto recente dele, ele tem condições de jogar? Eu acredito. A ideia era a seguinte, eu acho que a gente falou ontem. Dá
o Catarinense para ele jogar e encerra a carreira no Catarinense. Ô, Renato, seria uma coisa justa. vai amaciar. Eu quero dizer o seguinte. É um campeonato mais tranquilo para ele jogar. Aqui, ó. Joga as partidas dentro de casa. Eu não gosto de fazer comparação. Eu não gosto de fazer comparação. Não gosto. Era uma ideia, né? Mas a gente tem que fazer, às vezes, a comparação para efeito É inevitável. Não, para efeito de argumento. Sim. Talvez seja essa palavra aqui. O Evandro não tem condições hoje de jogar um 90 minutos. Não tem. Ele mesmo sabe. Ele sabe disso. Embora certo? tenha jogado um jogo completo aí. Tudo bem, mas ele sabe disso. Também depois ele sabe disso. A volta dele para o Avaí já foi no sentido de preparar a sua despedida. Como é que eu vou falar? Em reconhecimento do Avaí pelo que ele fez. De forma justa. De forma justa. É isso que o Figueirense deveria fazer com o Fernandes. Joga o Catarinense. Tu joga o Catarinense com a gente. Isso. Tá? Já vamos aqui programar. Jogos aqui em casa. Exatamente. Ano que vem. Não se desgasta. Ano que vem, quando fizer um ano, estou dando uma ideia aqui do teu 100º gol, ou aproximado, que ele fez aquele 100º gol contra o Joinville, né? Se não me engano. Fica inscrito pro brasileiro, tu joga... Não joga nenhum brasileiro, né? Mas quando fizer um ano no estádio, no Orlando Scarpelli, nós vamos fazer a tua homenagem e vamos preparando o teu caminho aqui dentro do Figueirense. Mais ou menos o que o Avaí está fazendo com o Evandro. Não estou querendo comparar, mas é mais ou menos. O Avaí está vendo um reconhecimento ao Evandro. Vai ter o jogo de despedida contra o Brasiliense, vai ter a despedida agora com direito à carreata, com direito a tudo. Na Copa das Confederações, jogo. Em junho. O Figueirense não, o Figueirense, o Fernandes, o maior ídolo da história dos últimos 50 anos, vamos usar isso aí, ou talvez, pro atual, eu acho que é o maior ídolo da história do Figueirense. Atual, o Fernandes e o Wilson são os maiores ídolos ídolos do Figueirense. Eles viram esse. O Figueirense chorou, o Fernandes chorou hoje, foi com choro, porque ele saiu pelas portas do fundo do Figueirense. Ele poderia chorar de emoção e não talvez ele chorou várias vezes de emoção. Hoje ele está chorando de tristeza. De indignação. De indignação. E tristeza. E junto com ele choram muito torcedores do Figueirense. Recadinho do Gênio Supermercado, já voltamos. Aproveite e confira as super promoções do Gêmeos Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta, frutas e verduras. E a partir de quinta-feira, as ofertas especiais do final de semana. Gêmeos Supermercados. 3 lojas para você economizar. No centro de Biguaçu, em São José, no bairro Bela Vista e bairro Areias. Ok, voltando para a segunda parte do programa Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio. Mandar um abraço para o estúdio da Prima TV, mandar um abraço para o Thiago Divanenko, que nós já convidamos várias vezes ele para vir no programa, mas ele está numa marra total agora. Ninguém está insuportável. Ô Thiagão, vem participar do programa aí com a gente, cara. O Renato, vamos chamar o José Paulo Reitz, que vai trazer as últimas informações do Avaí. Vamos lá, enfenca o Marcondes. Boa noite, Fábio Machado. Boa noite, Renato Pires. O estádio da Ressacada será palco nos próximos dias de uma competição internacional nas categorias de base. É a Avaí International Cup para atletas de até 16 anos, que será realizada entre os dias 25 de novembro a 2 de dezembro. O objetivo é apresentar futuros atletas e também promover intercâmbio de culturas entre profissionais do futebol de base. As equipes participantes, além do Avaí e Figueirense, São Paulo, Botafogo, Santos, Seleção do México, que é atual campeã na categoria, o El Semigero da Bolívia e ainda a Academia de Futebol Mohamed, que é de Marrocos. Domingo, o Avaí estreia na competição diante do Santos, jogo no estádio da Ressacada. No time profissional, a programação foi alterada, estava programada a reapresentação para hoje pela manhã, esta acabou acontecendo apenas no período da tarde. Amanhã, da mesma forma, jogadores treinando apenas em um período, e que seria no período vespertino. A diretoria segue trabalhando na tentativa de renovar contratos, principalmente com aqueles atletas cujo contrato vence no dia 31 de dezembro. No caso dos zagueiros Cássio e Rafael, tem ainda o Pirão, o Mica, o Laércio e também o Moreto. Este tem também proposta do time do Ceará.
As informações do Avaí para o Mais Esportes, repórter José Paulo Reitz. Valeu, Zé Paulo Reitz, trazendo as últimas informações do Avaí. O Avaí que joga sábado contra a equipe do Criciúma. 16 e 20. E eu já vou elogiar a diretoria do Avaí, cara. Posso elogiar a diretoria do Avaí, não? Posso mesmo? Eu vou elogiar só por um motivo. Não foi por planejamento. Não foi... É por necessidade mesmo de dinheiro. O Avaí ampliou o número de ingressos para a torcida do Criciúma. Eu acho muito justo, eu acho muito correto isso aí. Eu acho que eu fui um dos maiores críticos do Figueirense na final do estadual, quando o Figueirense não abriu aquele setor D para a torcida do Avaí. Aquilo ficou vazio, não deu 100 pessoas ali, concorda? Não deu 100 pessoas ali e o Figueirense perdeu um monte de dinheiro, perdeu o título e não adiantou nada. Ainda bem que a pessoa responsável foi demitida na segunda-feira. Ali faltou sensibilidade. Porque todo mundo sabe que quem ia ocupar aquele torcedor era a torcida do Avaí. Ia dar renda para o Figueirense. Se botasse o ingresso a R$200, será, R$100, lotava aquilo ali, Renato. Lotava aquilo ali. E o Avaí passa agora por esse processo. A torcida do Avaí não vai lotar o estádio da Ressacada sábado. Não tem como, não vai lotar. Não lotou esse ano, não vai lotar no jogo de despedida. Ah, mas é a despedida do Evandro. Atrai um pouco mais de público. E o Avaí precisa fazer dinheiro. E a torcida do Criciúma, muitos moradores em nossa região e muitos que virão, terão tranquilidade e conforto para estar no estádio da Ressacada. Acertou a diretoria do Avaí. Tem horas em que a diretoria tem que trabalhar, deixar o coração um pouquinho do lado, trabalhar mais com a razão, trabalhar mais de forma objetiva. Caixa, vai fazer caixa. Todos os ingressos ali do Criciúma vão ser vendidos. 3 mil em Criciúma e 1.000 aqui. 4 mil. Então, os 4 mil ingressos para a torcida do Criciúma serão vendidos. É caixa para a equipe do Avaí. Só o torcedor do Avaí que vai ter que aturar o aqui dentro. Renato, faz parte. Que seja um jogo de muita paz, que seja um jogo que não ocorra nenhum problema. E o Evandro já falou, né? Eu não quero a minha despedida, eu não quero perder. Quero ganhar. Isso diz muito do que vai acontecer no vestiário, né? Ele vai pedir para os atletas uma vitória no último jogo dele, e que ele sempre jogou muito bem na Ressacada e perdeu muito pouco dentro da Ressacada. O Evandro atuando, perdeu muito pouco. Agora, posso dar uma informação? Tem uma informação de que hoje à tarde o presidente Zunino conversou com o Evandro, que quer que ele mude de ideia, quer que o Evandro fique para o ano que vem para o estadual. Tem alguma informação sobre isso? Não. Diz que é desejo do presidente que o Evandro não... aguentar mais o estadual. Dá mais uma segurada aí. Para daí sim, naquele jogo lá contra o Brasiliense... Se fizer o mesmo trabalho que eles fizeram agora, nesse fim aí, segurando ele mais para os jogos dentro de casa, eu acredito que ele aguente. Agora, como ele fez uma promessa à família, aí eu não sei. Porque depende muito da família dele. Porque 30 e poucos anos... 15, 16, 17 anos concentrando, longe da família, não vendo o filho crescer, muitas contusões. A gente sabe que a contusão dele não é fácil de se lidar, é uma contusão complicada de trabalhar. Tem que ser feito um trabalho à parte especial para ele poder atuar. O mesmo tipo do Fernandes, que é um jogador que tem muitas lesões, tu tem que fazer um trabalho diferenciado, naturalmente. E a despedida é meio complicado, mas eu vejo... Ele se preparou. Mas eu vejo o Fernandes preparado para isso. O Evandro se preparou. Eu lembro quando eu me despedi do Bela Vista, foi uma emoção também geral. Que fase. Eu tenho que ouvir isso no finalzinho do programa, podia ter ido embora sem essa. Podia ter ido embora antes, podia ter fechado, podia ter faltado a luz. Por que não faltou luz agora? Que é isso. Mas o Evandro se preparou muito para esse momento. Mas a emoção vai ocorrer, um jogador emotivo. Por mais que se prepare, a emoção ele é emotivo, muito legal. Ele já que vai fazer um livro para contar muitas das coisas que aconteceram. Seria legal. Muitas coisas vão ser desvendadas quando do livro sair. Que a gente conhece o meio de futebol e a gente não sabe, mesmo a gente trabalhando, não sabemos muito pouco. Renato, o que acontece dentro do vestiário. Vamos falar um pouquinho do jogo, a gente vai voltar a falar mais do Evandro amanhã. Eric Flores e o Bruno não jogam, né? O Bruno pelo terceiro cartão, Eric Flores também. Acho que pelo cartão também, né? Pelo terceiro cartão. E o Criciúma vem completo, né? Investe na base. E o Criciúma deve vir para tentar o título.
É o objetivo dele, porque subiu, já subiu. Claro. Então o objetivo do Criciúma é o título. E aí vai contar com a tentativa do Joinville com um time misto, em Goiás, que é o mais complicado. Um assunto, vamos falar na semana que vem, esse torneio que o Zé Paulo falou? Isso, Avaí International Cup. Havaí International Cup. É sub-17? É sub-15. Sub-15. Depois, semana que vem... Começa no domingo, dia 25, vai até dia 1º. Tá certo. O programa Esporte termina por aqui. Meia-noite tem a reprise, aqui mesmo na Premier TV. Daqui a pouco esse programa estará no meu site, no fabiolesmachado.com.br. Renato, tchau. Tchau. Paz, saúde e felicidade. Se ele não